Muito bem, pessoal. Tendências e atualidades de novo aqui com vocês pela TVIM. Hoje estou recebendo um convidado alemão, ele veio direto de Campinas. Aliás, ele vai falar um pouco da história dele pessoal e também da história comercial, porque afinal de contas, a área de atuação dele é uma área extremamente apreciada e querida por todos os brasileiros, porque quando você fala em padaria e você fala em pão, imediatamente é desperdiçada aí o paladar de todas as pessoas que gostam de experimentar situações diferenciadas nessa área de alimentação. Hoje eu estou recebendo aqui o Heinz Fürst, quase isso? Quase chegou nisso aí. Então vamos lá. Heinz Fürst. Heinz Fürst. Isso. Fürst, porque tem o R, S e o T. Isso. Eu vou te chamar de Heinz, que vai ficar mais fácil. É mais fácil mesmo. O Heinz, você é proprietário da Das Brot. Exatamente. O que em português quer dizer Brot? Brot significa pão. E o Das é o artigo, o neutro. Então isso significa o pão. De que área você veio da Alemanha e quantos anos você está no Brasil, Heinz? Amanhã eu estou 17 anos aqui no Brasil. 17 anos. Como é que você veio parar aqui? Eu vim atrás da minha atual esposa. Sei. Ela me convidou para vir aqui no Brasil, aí eu fiquei. Casei. E lá na Alemanha você já atuava nessa área ou não? Não. Eu sou originalmente da área mecânica. Puxa vida. Eu até 4 anos atrás eu sempre trabalhei em indústria mecânica, na gerência ou diretoria de produção. E o que te levou à panificação? A panificação veio um projeto, 4 anos atrás, veio um projeto dessa panificação para mim e eu decidi sair da área industrial e abrir uma empresa própria com esses tipos de produtos. Bom, hoje você está lá em Campinas, está no Cambuí? No Cambuí. Foi a primeira loja, foi ali já? Foi a primeira loja. Abrimos a empresa, depois procuramos a localização. Você tem um sócio, né, Heinz? Eu tenho um sócio, Thiago Turato, ele é brasileiro. Eu estudei com ele na pós-graduação da gerência de produção. Sei. E convidei ele para ser meu sócio. Bom, vamos falar um pouquinho da loja em si, dos produtos que você faz, não é? Você começou produzindo inicialmente somente pães alemães ou doces também? Só pães? Nós começamos com uma variedade de pães e importamos doces também. Todos os produtos são importados da Alemanha e não fabricado nada aqui no Brasil, não. Sei. E isso diferencia no quê? Na qualidade? Enfim, o que diferencia você trazer? Exatamente. A qualidade, ela não muda de um lote para o outro, por exemplo, né? Sei. Cada importação que vem aqui ao Brasil, ela mantém a mesma qualidade, a mesma gramatura, a mesma consistência no produto. Você sabe que na área da alimentação, nós temos uma diferenciação muito grande entre sabores, textura, não é? O que o pão alemão é diferente, por exemplo, do pão que costumeiramente nós consumimos, o chamado pão francês, por exemplo? Bom, os nossos pães que são fabricados na Alemanha, eles têm uma variedade de ingredientes. E isso são misturas de farinha de trigo, farinha de centeio, farinha de cevada. Sei. Alguns pães têm também farinha de aveia. Junto isso aí, acrescentamos também uma diversidade de grãos, de linhaça escura, linhaça clara, gergelim, girassol, aveia. Não sei se esqueci algum, mas já é uma variedade bem grande, né? E naturalmente isso sempre dá uma textura e também uma coloração diferente no pão, Heinz? Exatamente. Na verdade, a farinha de trigo na Alemanha, ela já tem uma outra coloração do que aqui farinha no Brasil. Sei. Aqui ela é extremamente branca. Na Alemanha ela já é mais amarelada ou mais uma textura, uma cor de areia. Quantos tipos de pães você produz lá? Salgado?
Eles... Mais de 10, menos de 10? Não, mais do que 10. Na nossa loja nós temos no total uns 50 itens diferentes. Uhum. Todo dia é comum na mesa do brasileiro, até para uma herança, eu diria, europeia, mais pelo lado dos portugueses e também dos italianos, você tem por sobre a mesa o pão. O italiano é um pão com uma textura mais forte, o do Brasil, o pão francês já é um pãozinho mais leve, mas sempre há um acompanhamento, ou com margarina, ou com manteiga natural, ou com alguma espécie de geleia. E o pão alemão, como é que se consome esse pão? Lá na Alemanha, por exemplo, qual é o tipo clássico de consumo do pão no café da manhã? No café da manhã, depende agora um pouco do tipo de pãozinho que você escolheu, mas pode colocar geralmente aplica uma camada fina de manteiga. Sim. E depois pode ser uma geleia em cima, ou um queijo Gouda, camembert, ou essas coisas assim, dessa forma aí. Presunto não? Presunto também, presunto cru, presunto cozido. Porque o alemão consome bastante, né? Consome bastante. Até no café da manhã já utiliza esses tipos de frios já. Bom, Isso sustenta durante o dia, né? Até o almoço. Sei. O teu empreendimento cresceu bastante. E claro que quando você faz sucesso numa atividade iniciada, principalmente é muito interessante, porque ele é uma formação numa outra área que não tem nada a ver com panificação e conseguiu sucesso. Parece que você já tem estudos ou já está em vias de criar franchising, é? Sim, nós temos uma loja aberta em Barão Geraldo, perto da Unicamp. Essa loja abriu em março, 17 de março, eu acho. E está indo muito bem, tem uma boa aceitação. O que a gente encontra lá, Hans? Além do pão, o que mais? Na verdade, encontra os mesmos produtos do que na nossa loja de Cambuí. Nós temos toda a variedade de pães, doces. Tem bebidas? Tem bebidas, todos os tipos de cafés, cappuccino. O alemão tem o hábito do consumo do chá ou não? Também tem. É? Nós temos alguns tipos de chás diferentes também. Sei. São importados também da Alemanha. Mas isso aí eu não importo mesmo. Isso eu compro de uma outra importadora. Ô Raiz, qual é o perfil das pessoas que vão lá? De mais idade, de menos idade? De origem alemã ou europeia, ou os brasileiros também já se identificam com a textura e o sabor do pão que você faz lá? Por ser um pão, um produto diferente, os nossos pães são também feitos de massa de fermentação natural. Sei. Que atinge um público, uma clientela que procura um produto diferente do que o pão tradicional. Então, isso significa também, uma vez que o pão é um pouco mais caro do que o tradicional. Sim. Então, é uma clientela com uma renda elevada um pouco. Né? Olha, o que é interessante, eu estou vendo aqui que a produção me colocou, que a história do pão da Das Brot, ela foi feita de forma familiar, ela vem sendo feita desde 1688, oriunda da cidade de Hamburgo. Isso mesmo. Em Altona. 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 Hamburg, Altona. O bairro é Altona. Isso significa que a empresa tem mais do que 300 anos na mesma família. Que é importantíssimo isso porque você preserva, não é? Isso mesmo. E você faz essa importação através de containers inteiros, e traz para o Brasil? Sim, exatamente. Até ontem chegou mais um container e ele está desembaraçado e ele vai viajar hoje à tarde e chega amanhã cedo no nosso armazém em Louveira. Você tem um armazém em Louveira, então. Isso é um mesmo. Depósito grande para você colocar os produtos ali. Exatamente. Né? Esse é um depósito bem grande, mas é terceirizado, não é o próprio, onde a gente deixa todos os produtos armazenados de forma adequada em menos 18 graus. Muito bem, e o que levou vocês, agora é um assunto interessantíssimo, não é? Vocês a inventarem, a criarem
O Clube do Pão? Existe também um Clube do Pão. Como é que funciona? O Clube do Pão é uma mensalidade que as pessoas pagam e recebem uma vez por semana 2 pacotes de pãozinho em casa. Pô, é diferente, eu não conhecia isso. Então vamos repetir a história aqui, o Heinz. Então uma pessoa, ou eu, ou qualquer pessoa, vai até a Das Brot, chega lá e fala, viu, eu quero pertencer ao Clube do Pão. Você tem mais de 10 tipos de pães e eu posso optar, ou é enviado de acordo com cada semana tem um cardápio, vamos chamar assim, de pão diferente. Como é que funciona isso, Heinz? Exatamente. Tem 2 tipos de pãezinhos, são pré-escolhidos, e aí aleatoriamente vai juntar 2 tipos, faz pacotes e entendi. O cliente recebe. Essa quantidade ou esse peso de pão, ele é fixo ou tem pessoas que compram o dobro? Por exemplo, eu fui lá, agora eu quero entrar no Clube do Pão. Na semana, que você estava dizendo que eu recebo uma vez por semana, quanto em relação a quilogramas eu recebo de pão? Ou é por unidades? São unidades, são 2 pacotes com 4 unidades. Tá, e se eu quiser mais que isso, eu pago a diferença? Sim, isso aí pode ser feito também. Mas hoje em dia, na verdade, nós temos já muito mais clientes que entram na loja e peçam os pãezinhos congelados, porque eles sabem, aí eles podem escolher o que eles querem mesmo, ou aumentar de um tipo e deixar do outro tipo. Essa prática ela é comum na Alemanha ou vocês que criaram aqui? Não é comum na Alemanha, não. Sei. Mas aí tem um pouco diferente, nas lojas não, mas em supermercados já tem esses tipos de oferta também. Muito legal, olha, então de uma história familiar desde 1688. Dá para imaginar há quanto tempo essa família literalmente põe a mão na massa lá em Hamburgo, no bairro de Altona. Isso mesmo. Agora eu aprendi. Porque Altona dá a impressão que aquela mulher... Esse trocadilho de brasileiro e bem baixo o trocadilho, né? Aquela mulher Altona, nada a ver, é de Altona. Isso mesmo. Vivendo e aprendendo, não é, Heinz? Exatamente. Querido, olha, eu queria te agradecer, você foi super gentil, né? Aliás, eu queria deixar um beijo, né, para a Cássia da Gargantini, é a Cássia Gargantini, a empresa leva o nome dela. Cássia é uma figura muito querida que nós aprendemos a respeitar através dos anos, a toda a equipe. Como é o teu nome? Vitor. O Vitor vem acompanhando aqui o Heinz gentilmente e hoje a gente pôde levar até vocês um trabalho muito bacana que acontece em Barão Geraldo e também no Cambuí, em Campinas. Me dá o endereço aí, fala o endereço onde é que você está lá no Cambuí, lembra? No Cambuí é a rua São Pedro, fica quase ao lado do supermercado Pão de Açúcar. Perfeito. E bem perto do centro de convivência. Tranquilo, ali é muito fácil. E em Barão Geraldo? Barão Geraldo é a rua Santa Isabel, número, eu não sei agora, 210. Mas, olha, a televisão tem essa mágica. Enquanto você lembra, a gente já colocou o número lá. Tem um site. Olha que bacana aí. Aí embaixo para você ler, ó, dasbro.com.br. Tá certo? Isso mesmo. Heinz, obrigado por você ter vindo. Eu sei que você veio lá de Campinas, em plena atividade. Agora, final de ano, o trabalho aumenta. Né? Padaria aberta às 2 em horário normal, esse fim de ano. Que dia você fecha? Das 8 até as 19 horas à noite. Tá. E todos os dias. Bacana. Mas é sábado até 14 horas, domingo até 13 horas. Natal fecha? Natal, Ano Novo fecha? Sim. Dia 25 e 31 está fechado? 25 e 26 está fechado e 1º e dia 2 também. Como é que fala feliz... Eu quero só ouvir você. Um Feliz Natal para você. Frohe Weihnachten. E um grande ano novo. E frohes neues Jahr. É o que ele disse aí.
Eu concordo em gênero, número e grau. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Eu também gostaria de deixar um Feliz Natal, um Santo Natal a todos vocês. Que a sua ceia de Natal seja juntamente com a tua família, ladeado de muito amor e de muita energia positiva. E como eu disse no programa anterior, apesar de todas as roubalheiras que esses salafrares, esses sem vergonhas fizeram aí ao longo do ano, que Deus nos proteja deles todos e que dê uma luz em cima de todos os nossos governantes para a gente criar vergonha na cara. Somos todos brasileiros, somos cobrados o tempo todo pela honestidade, pela educação e pelos nossos impostos. A partir daí, isso nos dá o direito também de cobrar dessas outras pessoas que, infelizmente, não deveriam estar convivendo no meio de nós. E uma cena que ficou muito marcada na minha memória foi quando agora nesse último campeonato mundial que o Brasil deteve 7 medalhas de ouro, inclusive com um recorde de uma brasileira. Eu queria aproveitar também para desejar ao César Cielo, a família do César, que é aqui da região de Santa Bárbara. César, enquanto você estava ouvindo o hino lá, eu também chorei com você. E eu chorei por emoção daquilo que você representa, que é exatamente a contramão de tudo isso que está acontecendo no país. Você é o nosso orgulho.